tudo aquilo que foi pedido, vocês cumpriram. Isto é muito bom. Agora, nós vamos ministrar o sacramento da idade adulta na fé, que é diferente da idade cronológica, ou da idade do relógio, ou da idade do calendário. Algumas pessoas com 10, 15 anos são mais maduras na fé do que outros com 70 ou 90 anos. Por isso, a maturidade da fé, ela se caracteriza pelo desejo sincero de treinar para o céu. Por que nós viemos nesse mundo? Ninguém veio nesse mundo para fazer peso na terra, ou veio? Não, as pedras fazem peso na terra. Deus, quando pensou em nós e nos criou com um sonho, com um projeto. Todos temos uma razão, uma vocação e a inclinação para uma profissão também, que está dentro de nós. Alguns têm muita habilidade com números, outros com a escrita, outros em fazer cálculos, engenharias, cada um conforme o seu dom. Mas tudo isso só tem sentido quando nos ajudar a treinar para o céu. E treinar para o céu precisa amadurecer a fé. 3 aspectos de uma fé madura. Primeiro, perceber-se que estamos a caminho. Com certeza, nesse tempo de catequese, vocês não aprenderam tudo sobre a religião, sobre Deus. Aprenderam tudo? Não, com certeza não. Deus é infinito, onisciente, onipotente. Nós nunca saberemos tudo sobre Ele. Mas o mais importante é que quanto mais nós o buscarmos, mais nós nos capacitamos a percebê-lo em dimensões mais profundas. Ou, dito de outra forma, mais a nossa fé amadurece. Então, perceber-se a caminho, que não estamos prontos. Daí a importância, determinada agora a catequese formal, continuar participando da vida da comunidade, do grupo de jovens, grupo de reflexão, das celebrações, para que a fé continue se aperfeiçoar. Segundo elemento de uma fé madura, aí vem a comunidade. Sem vivência comunitária, a gente não amadurece na fé. Porque o mandamento maior de Jesus é o amor. Ah, mas eu amo em casa a minha família. Jesus disse no Evangelho, olha, fazer aquilo, amar aqueles que nos amam, os teus pagãos fazem isso, não precisam de religião. Então, nós cristãos que desejamos atingir a fé madura para entrar no céu, temos que fazer mais do que o comum dos mortais. E é na comunidade que a gente vai aprender a conviver com aqueles que são diferentes, que pensam diferente, que têm opiniões diferentes sobre os mais diversos assuntos. Nós vivemos uma sociedade bastante polarizada e, às vezes, quem está num extremo vê quem está do outro extremo não como um irmão, mas como um inimigo a ser perseguido e morto. Não tem nada de cristão nisso. Quem pensa assim não está treinando para o céu. Antes está treinando lá para aquele lugar onde mora coisa ruim. Está alimentando ódio, mágoa, ressentimento. Então, a vivência comunitária nos ajuda muito nisso. Terceiro elemento de uma fé madura. Felipe, com quem você aprendeu a rezar? Com a minha mãe. Isso que eu queria ouvir. A mãe sendo missionária com os filhos. Penso que a grande maioria de nós aprendemos a rezar no colo dos pais. E é isso mesmo que deve acontecer. Os pais já estão sendo missionários,
dentro da própria família. O terceiro elemento da fé madura é a missão. A gente não pode guardar só para a gente a nossa experiência religiosa, deve passar para frente, para os outros. Primeiro dentro de casa, depois com os vizinhos, com os amigos. Jamais ter vergonha de dizer em quem nós acreditamos. Isto é importante também para uma fé madura. Então, esses três elementos nos ajudam a treinar para o céu. Primeiro deles, qual é mesmo? Nós nunca sabemos tudo sobre Deus. Segundo, a fé amadurece dentro da comunidade. E terceiro, a fé se torna mais robusta ainda quando nós somos missionários, exatamente. Sendo assim, vocês se sentem preparados e motivados para receber esse sacramento que indica a disposição de uma fé adulta, madura, de quem está treinando para o céu? Sim ou não? Sim. Vocês tinham treinado esse sim antes ou não? Ah, não? Vocês ouviram lá atrás? Não? Eu acho que nós vamos ter que convencer o pessoal lá de trás. Então vamos ter que fazer por eles, para que eles ouçam. Vocês se sentem preparados e motivados para receber o sacramento da idade adulta? Sim ou não? Sim! Ah, agora sim. Uma salva de palmas para os nossos crismandos. Muito obrigado, podem sentar-se. Gostaria que levantasse agora os padrinhos e madrinhas. Vocês sabem que a orientação que é dada a quem vai receber o sacramento do crisma é que escolha um padrinho ou uma madrinha. Qual é o critério principal? Alguém que eles admiram a forma como vive a fé, como vive a religião. E quando estes jovens foram procurar entre seus familiares, amigos, conhecidos, alguém que lhes inspirasse a fé, encontraram vocês. Isto é bom ou é mau? É muito bom. É um indicativo que vocês estão levando a sério o treinamento, né? Treinamento para o céu. Pelo menos é o que esse afilhado, afilhada, percebeu. Isto é muito bom. Por isso, a partir da escolha que eles fizeram, a igreja hoje vos pede que vocês sejam, para este seu afilhado, afilhada, como que o anjo da guarda. Alguém que vai acompanhar, orientar, rezar sempre para o seu afilhado, afilhada. E, claro, o fato de vocês terem sido escolhidos dá a vocês legitimidade para que, se eventualmente o afilhado, a afilhada se afastar um pouquinho das coisas de Deus, da religião, você possa chegar e dar um abraço e dizer: meu afilhado, minha afilhada, o que está acontecendo? Quem sabe a palavra certa, da pessoa certa, do jeito certo, pode impedir algum descaminho na vida do afilhado, não é mesmo? Por isso, então, eu vos pergunto, queridos padrinhos e madrinhas, vocês aceitam essa bonita e um tanto desafiadora missão de ser anjo da guarda para os seus afilhados? Sim ou não? Sim! Maravilha! Uma salva de palmas para os padrinhos e madrinhas. Muito obrigado, podem sentar-se. Gostaria que levantassem agora os pais, pai e mãe dos jovens que vão receber o sacramento do crisma. Queridos pais, penso que hoje seja um dia de muita alegria para vocês, porque ver e acompanhar um filho se formando numa faculdade, num curso superior, ou mesmo que fosse concluindo a pré-escola, o ensino médio, é sempre um motivo de alegria.
ver e perceber o filho progredindo na vida. Mas lembremos que Jesus nos diz: de que adianta alguém ganhar o mundo inteiro se vier a perder a vida? Por isso, a preocupação em passar para os filhos também a dimensão religiosa que aponta para a vida eterna é sim algo muito importante a ser considerado. Por certo, vocês lembram que há uns 12 a 15 anos atrás, vocês chegavam na igreja e pediam o batismo para a criança de vocês. No rito do batismo está a perguntinha se vocês se comprometem a passar para a criança a fé que estão professando. E vocês disseram que sim. A celebração de hoje é sinal que vocês levaram a sério aquilo que prometeram aquela vez. Acreditem, pais, o fato de vossos filhos estar hoje aqui pedindo a confirmação da fé tem muito de família, tem muito de pai, muito de mãe. Então é sim um dia de satisfação. E oxalá que essa satisfação chegue a bom termo, que os vossos filhos, se vos derem alegria por se destacar na vida profissional, isto é muito bom, mas que a alegria maior vossa seja de ver os filhos progredindo na fé, na vida religiosa e no bom testemunho. Para todos, para os filhos dos filhos e assim por diante, para que a nossa fé cresça cada vez mais. Por isso, parabéns, pais, pela celebração de hoje, parabéns por terem ajudado os vossos filhos a perseverar. Uma salva de palmas para as famílias. Muito obrigado, podem sentar-se. Nós ouvíamos no Evangelho de hoje eu diria, talvez a página, o texto mais difícil de ser colocado na vida. Amai vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos perseguem. Se vos baterem numa face, oferecei também a outra. É fácil de viver isso na prática? É bem difícil. Mas, claro, a gente só consegue chegar a essa maturidade espiritual depois de um processo, ou seja, de um exercício contínuo da vivência religiosa. Ninguém se torna um santo, uma santa de uma hora para outra. Ninguém se torna também um bandido, um homem mau, uma pessoa má de uma hora para outra. É conforme aquilo que a gente vai cultivando na mente e no coração. Por isto, a página do Evangelho de hoje é uma meta a ser buscada com insistência. É por isso que Jesus diz também, noutra parte, esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Largos e espaçosos são os caminhos da perdição. Estreito e apertado é o caminho da vida. Muitos tentarão entrar, mas não vão conseguir. Por quê? Porque é um exercício constante. E olha, acreditem, a nossa sociedade, de um modo geral, não ajuda. Nos estimula muito ao egoísmo, ao consumismo, a pensar que a gente pode fazer sucesso sozinho, a pensar que a felicidade está em muitos bens, ter muito dinheiro, ter o carro do ano. São os bens. Eles nos podem e ajudam para ter uma vida digna. Mas se esta vida digna for com o suor dos outros, pode ser que ela esteja comprometendo
o nosso céu. Então, a relação com os outros é muito importante. A nossa relação com o mundo também, com a natureza. Nós vivemos um tempo e uma geração que está explorando, e não estou falando só do Brasil, é geral, estamos explorando rapidamente todos os recursos naturais do nosso planeta. Recursos estes que pertencem também às gerações do futuro, aos nossos filhos, netos e bisnetos que virão depois de nós. Nós não temos o direito de depredar o patrimônio da natureza. Nós temos que conviver harmonicamente. Certa ocasião, eu estava numa convivência com uma família e fomos para uma lavoura, e ele era um grande agricultor, e lá no centro da lavoura tinha um riacho, que na verdade era a nascente de um grande rio que abaixo ia se formando. E naquele mato de proteção, diria assim, como recomenda a lei, conforme a largura do rio, tem que ser a largura da mata ciliar que protege o rio. E ali tinha várias árvores, algumas caídas, e lá tinha um galho de angico que tinha quebrado, e eu perguntei, mas olha que lenha boa essa daqui, dá para fazer um bom churrasco, por que vocês não ajudam, não junta, não leva para casa? E aí o dono daquela lavoura, ele diz assim, não, mas isso não é permitido pela lei. Sim, mas isso aqui vai apodrecer, mas para esta mata ciliar é importante que esse galho apodreça aqui. Mas ninguém vai ficar sabendo. Aí ele me olhou nos olhos, eu era padre ainda, e disse assim, padre, esta terra eu recebi dos meus pais. Esta terra é para os meus filhos, para os meus netos, para os meus bisnetos. Eu tenho que conservá-la, eu tenho que entregar melhor do que eu recebi. Aquele dia foi o padre que levou um sermão. Eu não esperava aquela resposta. Me surpreendeu profundamente. Aí vem a pergunta, como é que nós estamos nos relacionando com o meio ambiente, com a natureza, com o lixo, com as plantas? Isso também é construir o nosso céu ou construir o nosso inferno. O nosso planeta está dando sinais claros de que está doente. Até diria, está com febre. Estando com febre, por isso, chuvas fora da medida em determinados lugares, secas em outros lugares. É um indicativo de um planeta em desequilíbrio. E os cientistas apontam que nós não estamos cuidando bem da nossa casa comum, como nos ensinou a chamar o Papa Francisco. Por isso, olhemos para as pessoas que convivem conosco, na nossa família, na nossa comunidade, que trabalham conosco. Olhemos também pelo meio ambiente, a alegria de plantar uma árvore, de cuidar do meio ambiente, cuidar da natureza. É tão bonito quando a gente passa ali no lago e vai caminhando, e aqueles animais, todos eles, aí até os macaquinhos, não tem medo das pessoas. Por quê? Porque as pessoas não agridem, não ameaçam. Mas não é em todos os lugares que é assim. Porque se aqui alguém de nós ferir ou matar alguma daquelas capivaras, vai preso, e é crime inafiançável. Mas não é em todos os lugares que é assim. Cuidemos bem, vivemos em harmonia, treinemos a vivência do mandamento do amor. Para concluir, conta que certa ocasião, está ligado ao evangelho de hoje, um
menino índio procurou seu avô. Ele estava com muita raiva de um coleguinho que tinha feito uma sacanagem para ele. Dentro dessa sacanagem, ele passou vergonha diante dos colegas da tribo e pediu para o avô uma sugestão de como ele deveria se vingar. E o avô ouviu silenciosamente todas as mágoas do neto e depois disse para o netinho: sabe, eu também me deparei muitas vezes com pessoas que me fizeram o mal, sem medir as consequências dos seus atos. Mas eu percebi que dentro de mim tem como que dois lobos. Um é manso, é calmo, é terno, é afetuoso, acolhe, perdoa. Mas o outro lobo é agressivo, é violento, é odioso, é vingativo. Ao menor sinal de contrariedade, ele está pronto para atacar e destroçar tudo o que o ameaça. E os dois lobos tentam dominar o meu espírito, disse o avô. E o netinho parou, um pouquinho pensou, diz: vô, no final, qual dos dois lobos vence? E o vô sorriu e respondeu baixinho: aquele que eu alimentar mais frequentemente dentro de mim. Ou seja, quando eu fico com raiva de alguém, quero me vingar, faço o mal, minto, faço fofoca, intriga, qual é o lobinho que está ganhando comida, o bom ou o mal? O mal. Mas quando eu ajudo, eu perdoo, eu faço bem, eu percebo que o pecado do outro não é meu, por isso os erros do outro não precisam me tirar a paz, são do outro. Então acolho, perdoo. Qual é o lobinho que está ganhando comida? O lobo bom. Nós decidimos que lobo vai se alimentar. E fazer o mal, ou revidar o mal, dizia o avô para o netinho, é quase como que tomar veneno desejando que o inimigo morra. Espiritualmente é assim que funciona. Quando eu alimento a raiva, o ódio, a vingança por alguém, esse alguém não está nem aí para mim, mas eu estou me intoxicando, me envenenando espiritualmente. Isto está me tirando a paz, comprometendo a minha saúde espiritual. E olhe, acreditem, a maior parte das doenças físicas foram antes doenças do espírito. O espírito adoeceu primeiro, o corpo adoeceu depois, como efeito colateral. Nós somos seres espirituais fazendo uma experiência no corpo, mas o espírito nasceu antes, o corpo veio depois, e o corpo vai morrer a seu tempo, o espírito vai continuar. Portanto, o que vale mais? Cuidemos do que vale mais. E aí seremos felizes nesse mundo e estaremos realmente treinando para a vida eterna no céu, junto de Deus. É isso que a nossa religião nos promete, é isso que nosso Senhor Jesus Cristo nos prometeu. Caprichemos, pois. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.